individuais de combate, né? Então, pessoal, mais uma aula. Vamos iniciar hoje, ó, capítulo 3 do Manual do Combatente, Técnicas Individuais de Combate, página 158 aí e adjacências. É claro que dentro das técnicas individuais de combate, a gente vai ver, ó, tudo isso aí. A técnica individual de combate vai estar dividida na utilização do terreno no combate diurno e noturno, utilização do terreno para observar e, é claro, a utilização do terreno para atirar. Então, inicialmente, 3 divisões para essa técnica individual de combate. Dentro da utilização do terreno no combate diurno e noturno, a gente vai ver, ó, utilização de cobertas. A gente vai ver, entre outras coisas, que existem certas regras que nós devemos utilizar na utilização dessas cobertas. Utilização de abrigo, ou seja, para que o abrigo seja eficiente, para que realmente possamos ocupá-lo, o que ele deve oferecer, a gente vai ver. E por último, né, dentro dessa utilização do terreno no combate diurno noturno, a utilização do terreno para progressão, inclusive, né, com as metodologias que nós vamos utilizar para progredir nesse terreno. Utilização do terreno para observar, a gente vai ver a observação diurna, a observação noturna e, é claro, saber interpretar indícios. O que, né, certos indícios podem nos dar como informação, dos quais a gente pode determinar, tirar aí vários informes a respeito. Por último, na utilização do terreno para atirar, é claro que para atirar tem-se que escolher né, a ocupação da posição de tiro. Não só isso, mas ter uma conduta no combate, a limpeza dos campos de tiro. A gente já viu boa parte desse conteúdo lá em medidas de proteção, né? E, é claro, e por último, o tiro noturno. Será que é igual ao tiro noturno? Será que eu vou fazer lá, utilizar alça de mira e a linha de mira e linha de visada para fazer esse tiro? A gente vai ver tudo isso. Beleza? Então, partindo do início, né? Vamos lá para a utilização do terreno no combate noturno e diurno. Utilização das cobertas. Cobertas são acidentes naturais ou artificiais que proporcionam proteção contra as vistas do inimigo. O combatente pode ocupar uma coberta com as seguintes finalidades. Então, ó, não precisa nem falar. Está lá em vermelho, senhores? Destaquem porque é importante. O combatente pode ocupar uma coberta com as seguintes finalidades. Primeira, para observar. Ainda, para ocultar-se. Progredir sem ser visto e ocupar essa coberta também para realizar fogos. Beleza? Então, finalidades com as quais eu vou ocupar uma coberta: observar, ocultar-se, progredir sem ser visto e também realizar fogos. Para que a coberta ofereça proteção contra fogos, faz-se necessário a realização de trabalhos de organização do terreno. E como a gente falou, para ocupar essas cobertas, precisamos seguir determinadas regras. E daí as 7 regras para ocupação de cobertas. A primeira, utilização da sombra, né? Ou utilizar a sombra. A imobilidade, confundir-se com o terreno, não se projetar no horizonte, evitar pontos notáveis do terreno, deitar-se para observar e, por último, observar através da coberta ou pelos seus cantos inferiores. Nos arbustos, deve-se observar através de abertura nas
folhagens, ou seja, através de seteiras. E vamos lá, a primeira regrinha: utilizar a sombra, ou seja, aproveitar a sombra, inclusive nas noites de lua, para ficar menos visível. A imobilidade, outra regrinha, ou seja, o fuzileiro naval deve conservar a máxima imobilidade após a ocupação de uma posição. Beleza, né? Contudo, tudo com a finalidade de não ser detectado lá pelo inimigo. Confundir-se com o terreno. O combatente deverá escolher cobertas que se harmonizem com o seu uniforme, levando em conta a cor dos objetos à sua volta e o fundo contra o qual vai se projetar. É importante alterar ou disfarçar o contorno de seus equipamentos individuais e também do seu corpo para que se tornem irregulares e mais difíceis de serem identificados. Os reflexos da luz sobre objetos brilhantes também deverão ser eliminados, cobrindo-os, escurecendo-os ou abrigando-os do sol. Tranquilo, né? Outra regrinha: não se projetar no horizonte. A silhueta formada pelo corpo do combatente nessas condições torná-lo-á um alvo fácil. Por esse motivo, o fuzileiro deverá evitar expor-se nas cristas e partes altas do terreno. Evitar pontos notáveis do terreno. Essa é a quinta regra. Estes pontos atraem a atenção e a observação do inimigo, facilitando a condução de seus fogos. Deitar-se para observar. Nessa posição, o combatente oferece uma silhueta pouco pronunciada e projeta também pouca sombra. E por último, observar através da coberta ou pelos seus cantos inferiores. Nos arbustos, deve-se observar através de aberturas nas folhagens, ou seja, através de seteiras. Não se deve tentar aberturas em vegetação, muros, troncos, pedras e por aí vai, pois o movimento pode alertar o inimigo. Nesse caso, deve-se observar pelos lados e pela parte inferior da coberta. Beleza? E tá aí a ilustração do combatente. Tranquilo, né? Se harmonizando aí com o ambiente, evitando, né? Evitando ficar em evidência ou evitando a danada da silhueta. E aqui, ó, em total harmonia, uniforme e, é claro, o material ali onde ele está oculto ou a sua coberta. Beleza? Tranquilo, né? Utilização de abrigos. Abrigo é qualquer acidente natural ou artificial que proporcione proteção contra os efeitos do fogo inimigo, particularmente do fogo direto. Além dos abrigos naturais encontrados no terreno, pode-se, por meio de trabalhos de sapa, construir abrigos individuais e também abrigos coletivos. Os abrigos devem satisfazer as seguintes condições. Então, a gente tem aí 3 condições básicas que o abrigo deve satisfazer. Primeiramente, oferecer proteção contra os tiros inimigos. Ainda, permitir a observação e, é claro, facilitar a execução do tiro. O abrigo que não satisfizer estas 3 condições, mesmo depois de melhorado, deve ser abandonado. Exemplos de abrigos naturais: troncos de árvore, montes de terra ou pedra são abrigos naturais e devem ter espessura que seja suficiente para absorver a força do projetil. Além da espessura, é importante verificar a compactação do terreno, pois devem ser suficientes para absorver a força do projetil. Não se deve ainda ocupar um abrigo
que possua pedras ou um muro à retaguarda, para se evitar o ricochete dos projetis. É claro, se bater lá e ricochetear, pode atingir o combatente. E daí a ilustração desses abrigos: troncos de árvore ali com pelo menos 1 metro de diâmetro, os montes de pedra, né, com pelo menos 20 centímetros, ali ó, montes de terra com pelo menos 90 centímetros, e por último aqui um camarada utilizando uma dobra do terreno ali para fazer a sua observação. Influência da trajetória. Armas de tiro direto. A distâncias menores que 800 metros, as trajetórias normalmente apresentam-se tensas e a melhor maneira de abrigar-se é deitar-se face à direção de onde vêm os tiros. A distâncias superiores a 800 metros, normalmente metralhadoras, será necessário procurar abrigos que apresentem altura maior, pois a essa distância os tiros começam a apresentar sua trajetória ligeiramente mergulhante. Opi. Qual a diferença de arma tensa para a metralhadora? Então, uma arma tensa é aquela em que sua trajetória não sofre tanta variação. Olha aqui, ó, a trajetória. Então, ao longo dessa trajetória, isso aqui é uma linha tensa, tá? Então, ao longo de quase toda a sua trajetória, ela apresenta essa linha. Ela vai começar a sofrer essas alterações e começar a cair bem depois. Já as metralhadoras e outras armas, elas não. Elas sofrem uma variação maior, uma influência maior, seja do tempo, seja das condições climáticas, ou seja até inerente à sua munição. Então, ó, em vez dessa trajetória tensa, ela vai apresentar uma trajetória menos tensa. Então, esse mergulho vai se dar, né, bem anterior àquele tiro tenso. E ainda, quando se fala em tiro tenso, e para diferenciar o que a gente chama de tiro curvo, ainda tem os morteiros, que apresentam uma trajetória totalmente curva, né? Faz o que a gente chama de uma parábola. Beleza? Tranquilo? Então, por conta disso, a distâncias superiores a 800 metros. Normalmente, quando a gente fala das metralhadoras. Será necessário procurar abrigos que apresentem altura maior, pois a essa distância os tiros começam a apresentar sua trajetória ligeiramente mergulhante. Nessa condição, o corpo do combatente deverá ficar abrigado perpendicular à direção de onde vem os tiros, encostando-se o máximo possível no talude do abrigo. E tá aí, ó. E tá aí. Então, pessoal, dentro de uma trajetória já mergulhante, se o combatente não ficar de maneira perpendicular, como nesse caso, se ele ficar paralelo, né, ao longo da onde ele está se abrigando, ó, a trajetória mergulhante acertando o combatente. Nesse caso, que a gente está falando de distâncias superiores, maiores que 800 metros. Ó, o correto, ó, a posição correta, ou seja, perpendicular ali à posição onde ele está se abrigando. Tranquilo? Se nós estivéssemos falando de uma arma de trajetória tensa, ele poderia ficar nessa posição que, ó, a trajetória não estaria sofrendo uma variação. Tranquilo? Beleza, vamos prosseguir. Armas com tiro de trajetória curva. Quando a gente fala nessas armas, a gente está falando sumariamente de artilharia, morteiro, né, obuses e por aí vai. Então, para proteger-se dos fogos das armas com tiro de trajetória curva, o combatente procederá da seguinte maneira:
Em terreno descoberto, deverá aferrar imediatamente, aproveitando-se das dobras do terreno que encontrar. Se a situação permitir, deverá construir uma toca para proteger-se dos estilhaços, executando sempre o melhoramento do abrigo. Existindo no terreno barrancos, fossos, trincheiras e etc., deverá abrigar-se imediatamente junto ao talude, a fim de obter uma melhor proteção. Então, pessoal, olhando para cá rapidinho, o que a gente chama de talude é aqui, ó o abrigo aqui, ó. Isso aqui, né? Isso aqui, essa parede aqui de proteção é o que a gente chama de talude. Então, ó, combatente, a fim de se abrigar, ele vai procurar ficar o mais próximo possível desse talude. Utilização do terreno para progredir. Quero saber se eu não pulei nada. Beleza. Utilização do terreno para progredir. Progressão em combate. Para furtar-se à observação e ao inimigo ao progredir, o combatente deverá tomar as seguintes precauções: escolher previamente itinerários que ofereçam o máximo de cobertas e abrigos, deslocar-se por lanços curtos entre abrigos sucessivos, ao final de cada lanço, parar e observar cuidadosamente o terreno, só abandonando a posição depois de escolher o ponto seguinte a ocupar. E, é claro, o caminho que ofereça a maior proteção para atingi-lo. Evitar áreas limpas e desabrigadas, onde ficará mais exposto. Se tiver que cruzar pequenos trechos descobertos do terreno, aproveitar ruídos ou movimentos que possam distrair a atenção do inimigo. Usar um processo de progressão adequado ao terreno e também à situação. E evitar obstáculos e partes difíceis do terreno que lhe restringam o movimento, deixando mais exposto ao fogo inimigo. E, é claro, a gente chama atenção para os deslocamentos por lanços, são lentos e, em geral, mais cansativos. Por essa razão, só devem ser usados quando não se dispuser de itinerários totalmente desenfiados e for necessário progredir em trechos do terreno expostos à observação e ao fogo do inimigo. Ah, beleza, então, se não tem partes em que eu fique oculto da observação do inimigo, e se eu vou passar por determinada faixa do terreno em que eu estou exposto, não só a observação do inimigo, como também aos seus fogos, ah, beleza, aí eu vou ter que utilizar os lanços, beleza? Progressão sob fogo inimigo. Progressão sob fogos de fuzis e metralhadoras. Pode ser realizado de acordo com duas situações: quando o inimigo atira a menos de 800 metros e quando o inimigo estiver atirando a distâncias iguais ou superiores a 800 metros. Na situação em que o inimigo atira a menos de 800 metros, as trajetórias são tensas e passam rasantes ao combatente, que progride em um terreno plano, descoberto e também uniforme. Mesmo deitado ou rastejando, este fica exposto e deve aproveitar qualquer dobra existente no terreno para se proteger. A distâncias menores que 800 metros, deverá observar os seguintes procedimentos. Quando o terreno apresentar abrigos, o combatente deverá progredir por lanços para cruzar trechos limpos e descobertos entre esses abrigos.
Os lanços devem ser curtos e também rápidos, não devendo ultrapassar 15 metros, para não ficar exposto mais do que 5 a 6 segundos. Então, primordial saber que, efetuado um lanço, ele não deve exceder aos 15 metros, para que o combatente não fique exposto por uma fração maior do que 5 a 6 segundos. Extensas áreas do terreno limpo e descoberto devem ser evitadas. Na transposição de cristas, aproximar-se até a linha de desenfiamento e transpô-la correndo ou rastejando, até que na encosta batida pelo fogo se encontre um abrigo. A distâncias maiores ou iguais a 800 metros, deverão ser observados os seguintes procedimentos. Progredir com a maior rapidez possível. Observar uma maior dispersão da tropa ao progredir. Ao cruzar pequenas faixas de terreno limpo e descoberto, fazê-lo em um lanço coletivo, ou então por lanços individuais iniciados de lugares diferentes. Evitar cruzar áreas limpas e desabrigadas de maior extensão, só o fazendo em último caso e em lanço rápido, e também ao ser surpreendido por uma rajada de arma automática, aferrar-se, abrigar-se, progredir assim que a rajada tenha cessado, abandonando a zona batida sem atrair a atenção. Progressão sob fogos de artilharia e de morteiros. Os projetis de artilharia e também de morteiros, ao atingirem o solo, distribuem-se de forma irregular sobre uma certa superfície, que é o que a gente chama de dispersão. E é devido a isso que essas armas têm precisão limitada, prestando-se principalmente a bater áreas, grupos de pessoas, instalações e por aí vai. As características dos fogos de artilharia e morteiro são: primeiramente, a baixa velocidade. Os morteiros em geral são mais silenciosos e não emitem o assobio característico durante o voo. Aquele assobio que a gente escuta muito em desenho animado, né? Esse é o assobio característico. Tiros com trajetória acentuadamente curva. A gente falou, né? O tiro, principalmente lá do morteiro, faz o que a gente chama de uma parábola. Munição proporciona uma velocidade de espoletas ou uma variedade de espoletas com a finalidade de obter arrebentamentos com diversos efeitos. E aí, ó, para exemplificar, a gente tem 3 tipos de espoleta. Primeiramente, a espoleta instantânea, que ela explode na superfície e é usada contra pessoal desabrigado. A instantânea é aquela, né, que quando do seu impacto com o alvo ela é acionada, né, ela simplesmente explode. A espoleta com retardo, ela tem uma ação de mina, a granada penetra no solo antes de explodir, beleza, né? Ela adentra determinada parte da superfície terrestre e só depois ela explode. E por último, a espoleta de tempo, ou seja, ela explode no ar, pode atingir o pessoal abrigado a céu aberto. Tranquilo, né? A determinada altura do solo, conforme ela foi programada, ela simplesmente explode. Para progredir sob fogos de artilharia e morteiros, o combatente deverá observar os seguintes procedimentos.
Quando a artilharia atira intermitentemente, deve-se evitar a zona batida ou, no intervalo entre uma salva e outra, atravessá-la rapidamente. Ou seja, tiro intermitente, né? Efetua uma bateria de tiros, dá-se uma determinada pausa de tempo e depois efetua outra bateria. Então, é entre essas salvas e outras é que o combatente vai exatamente se deslocar. No tiro com cadência rápida, deve-se progredir de abrigo em abrigo para sair da zona batida. Ao se ouvir a detonação da carga de projeção ou mesmo o similar da aproximação da granada, o combatente deverá aferrar imediatamente, se possível em um abrigo, para escapar aos estilhaços, e logo após o arrebentamento do projétil ou fim da salva de artilharia, progredir rapidamente para um novo abrigo mais à frente, ou que proporcione maior proteção, é claro, fora da zona batida. Caso não existam abrigos e os fogos sejam intensos, deve-se progredir por lanços curtos e rápidos, os quais serão regulados pelas detonações da carga de projeção para aferrar e pelas explosões das granadas para levantar logo após executar um novo lanço. Existindo um bom abrigo no terreno, o combatente deverá nele permanecer até que o fogo cesse. Se os projéteis caem à sua frente, sem o atingir, o combatente deve abrigar-se e esperar que cessem. Caso os projéteis caiam à sua retaguarda, deve avançar rapidamente para fugir do fogo. Porque normalmente na artilharia usa-se o método de observação. E o observador avançado vai falar sempre o que? Alongar fogos. Normalmente ele começa, né, de trás para frente. Ele vai sempre alongando fogos. E se os fogos estão caindo à nossa retaguarda, pernas para quente quero, porque depois disso ele vai começar a alongar esses fogos. Então, caiu a retaguarda, avança, porque depois esses fogos serão alongados. Em todos os casos, o combatente deve evitar terrenos desprovidos de abrigos e limpos e utilizar ao máximo as cobertas, abrigos e itinerários desenfiados, a fim de não ser vistos pelos observadores inimigos. Ainda atravessar o mais rápido possível a zona batida. E, é claro, seguir o comandante da sua fração, reunindo-se a ele o mais breve possível. Tranquilo? A gente parte agora para outra etapa, que é que são, os processos de progressão em combate. Em combate, o homem poderá valer-se de diversos processos de progressão, os quais serão ditados pelo terreno, pelo inimigo, pela velocidade desejada e também pelo esforço físico a despender. O que vai ditar qual será um ou qual será o outro? Tudo isso aqui que nós vamos colocar na balança, avaliar e chegar à conclusão qual será mais eficiente a ser adotado. As progressões poderão ser feitas caminhando em marcha normal, engatinhando, rastejando ou mesmo correndo em marcha acelerada, que é o que a gente chama de marche-marche. Ainda, pequenos deslocamentos laterais poderão ser feitos por rolamento. E aí a gente vai falar, rolamento, eu consigo avançar rolando? Gente, progride em combate rolando? Não progride em combate rolando. A gente progride caminhando em marcha normal,
engatinhando, rastejando ou mesmo correndo em marcha acelerada. Pessoal, esses movimentos laterais que a gente chama de rolamento não servem para progredir no terreno, beleza? Então, primeiro método que a gente vai ver é a marcha normal. Marcha normal é empregada quando não se está sob as vistas e fogos do inimigo, ou em trechos desenfiados do terreno. Ah, beleza, se eu estou ali light, fora das vistas ou dos fogos inimigos, eu vou utilizar então a marcha normal. O combatente deverá ter sua arma em condições de pronto emprego e utilizar ao máximo as cobertas e abrigos oferecidos pelo terreno. Quando for o caso, deverá caminhar agachado para tirar proveito de pequenas cobertas e, é claro, diminuir sua silhueta. Integrando uma fração, o combatente anfíbio utilizará esse projeto ou esse processo de progressão ao comando de marche. E é claro, se eu pretendo não desgastar a minha tropa, vou utilizar o que? A marcha normal. Então a marcha normal é a que mais é utilizada a fim, é claro, de proteger, né? De o que? Compensar, né? De proteger lá o meu poder de combate. Beleza? Então, pessoal, marcha normal tá aí, ó. Os combatentes em marcha normal. Os combatentes anfíbios altamente preparados. E uma coisa que a gente vai sempre observar, a marcha normal, ela sempre vai ser feita com o armamento sempre em condições de pronto uso. Olha lá, em condições de pronto uso. Isso quer dizer, olha só, inclusive, a gente está, é claro, numa formação em coluna e olha o armamento, um para lá e outro para cá. Distribuição do poder de fogo. Fazer frente a qualquer ameaça, seja de um bordo, seja de outro bordo. Beleza? Então, ó, vamos lembrar, em marcha normal, armamento sempre em condições de pronto emprego. Tranquilo? A gente passa com um outro processo, né? Um outro processo que é o engatinhamento. Engatinhar é o processo utilizado quando se dispõe de cobertas e ou abrigos, né? De média altura. Beleza? Então, as cobertas e os abrigos são ali de média altura, eu posso ir engatinhando. É claro que esse método de progressão é mais lento e fatigante que caminhar e melhor que rastejar. Pelo simples motivo que andar numa marcha normal é muito menos desgastante que engatinhar. Contudo, rastejar é muito mais desgastante. Tranquilo? O combatente deverá conduzir sua arma na mão direita ou esquerda para quem é canhoto, cuidando para que não entre terra no cano e, é claro, na janela de ejeção do armamento. Integrando uma fração, o fuzileiro receberá o comando de engatinhar. Então, os senhores, daqui a pouquinho, na condição de líder lá da fração, né, de uma ET, vão falar para a sua fração engatinhar. Aí, ó, os combatentes já vão saber que vão ter que engatinhar utilizando as cobertas e os abrigos de média altura. E tá aí o combatente engatinhando. Tá lá, ó, armamento em condições de uso também, né? Janela de ejeção virada para cima. No caso do combatente ali, é um combatente canhoto. Está carregando o armamento na mão esquerda. Se for destro, é claro que ele vai trocar para outra mão. Mas essa aí é a posição. Olha lá, ó, as cobertas de média altura. O rastejo. Rastejo é empregado quando se deseja fugir à observação e ao fogo inimigo. E é claro, as cobertas e abrigos existentes forem de altura
muito reduzida. Ah, a altura é reduzida, então não tem jeito. Para me furtar da observação do inimigo e aos tiros do inimigo, eu preciso rastejar. Podem ser usados dois processos de rastejamento, ambos extremamente lentos e fatigantes, e que só deverão ser utilizados para pequenos deslocamentos. Então gravem isso, o processo é muito desgastante e só deve ser utilizado para pequenos deslocamentos, e é claro, quando aquelas cobertas e abrigos forem de altura muito reduzidas. E é claro, essa divisão do rastejo, a gente vai ver aqui, ó, rastejo alto e rastejo baixo. Vamos ver agora em quais situações a gente deve utilizar tanto o alto quanto o baixo. O rastejo alto. Rastejo alto será empregado quando há disponibilidade, ainda que de altura reduzida, de cobertas e abrigos, quando a observação do inimigo é reduzida e quando se deseja um pouco mais de rapidez. Então, diante dessas situações, utilizaremos aí o rastejo alto. Ainda, né, mantém-se o corpo afastado do solo, apoiando sobre os antebraços e os joelhos. Acomoda-se o fuzil nos braços, cuidando para que o cano da arma não encoste no solo. Progride-se alternando os avanços do cotovelo direito e joelho esquerdo com os do cotovelo esquerdo e joelho direito. Rastejo baixo. Esse processo é mais lento e cansativo, mas é empregado quando as cobertas e os abrigos são mínimos, quando o inimigo tem boa observação e quando a rapidez não é essencial. Mantém-se o corpo colado ao solo, segura-se a bandoleira próximo ao zarelho superior, ficando a arma deitada sobre o antebraço, sem que o cano toque o solo. Para progredir, levam-se as mãos à frente da cabeça, conservando os cotovelos no solo. Encolhe-se uma das pernas e com ela empurra-se o corpo para frente, com o auxílio da tração das mãos e antebraços. Deve-se trocar com frequência a perna de impulsão para evitar o cansaço. E tá aí, ó, o combatente, né? No rastejo tanto alto quanto o rastejo baixo, né? Tranquilo? Esse aqui é o que, pessoal? O rastejo que é alto ou baixo? É o alto, né? O posicionamento do armamento, né? Perpendicular ao corpo do combatente. Aqui no rastejo baixo, não. Está com o corpo totalmente colado ao solo e a arma sendo conduzida pelo seu zarelho anterior, né? Aquele zarelho lá da frente do armamento, beleza? Marcha acelerada ou simplesmente marcha. Marcha acelerada é o processo empregado quando a velocidade de progressão for essencial ou quando se deseja transpor trechos limpos do terreno com o mínimo de exposição ao fogo inimigo, beleza? Então, quando a velocidade for fator preponderante ou essencial, ou quando, né, a gente deseja transpor trechos limpos do terreno com o mínimo de exposição, vamos utilizar aí a marcha acelerada. E ao comando de marche, o combatente correrá, conduzindo a arma com ambas as mãos, sempre em condições de empregá-la rapidamente. Uma das mãos empunha o guarda-mão e a outra mão segura o punho. E tá aí, ó, os combatentes no marche. Olha lá a condução do armamento. Beleza?
dessa forma. Para quem não conhece, aqui está o quê? Como é que é o nome desse instrumento aqui? Raquete, né? Raquete utilizada quando do assalto, né? Para designar a posição daqueles que já conseguiram adentrar ou chegar na cabeça de trás. Beleza? Tranquilo ali? Aquela corridinha do Comanche, né? E por último aí, o rolamento. Pode ser utilizado para a realização de pequenos deslocamentos laterais, não para progredir. Deslocamentos laterais. Partindo da posição de tiro, deitado, o combatente deverá rolar, tendo cuidado de não deixar o cano da arma tocar o solo. Beleza, agora a gente parte para a seleção do processo de progressão. A escolha do processo de progressão mais apropriado é em função dos seguintes fatores. Então, para escolher o processo, né, de progressão no terreno, a gente vai se valer primeiramente das cobertas e abrigos, posição e armamento do inimigo, velocidade que se pretende obter e esforço físico a ser despendido. Por exemplo, quando a gente fala em cobertas e abrigos, se o terreno só e somente oferece cobertas de média altura, qual é o processo que a gente vai utilizar? Média altura? Engatinhamento, né? Beleza. Posição e armamento do inimigo, beleza? A gente vai variar, né? Velocidade que se pretende obter. Quando a velocidade for fator preponderante, a gente vai utilizar qual método? Marche-marche, né? Ou a marcha acelerada, tá no mesmo, né? E o esforço físico a ser despendido, quando a gente quer economizar o poder de combate da tropa. Não estamos sob a observação inimigo, não estamos sob fogos inimigos. Então, se eu quero menos desgastar a minha tropa, levando-se em consideração o esforço físico a ser despendido, para conservar essa capacidade de combate da minha tropa, eu vou utilizar qual método ou qual processo? A marcha normal, né? A marcha normal é a que demanda menos esforço físico. Então, ó, de acordo com a posição do inimigo, do seu armamento e das cobertas e abrigos proporcionados pelo terreno, ter-se-á os casos adiante especificados. Progressão em área coberta ou abrigada. Então, quando nessa situação, nós vamos utilizar a marcha normal. E se a velocidade for fator preponderante, aí vamos utilizar o marche-marche. Progressão em trechos de coberta baixa. Coberta baixa, nós utilizaremos o engatinhamento ou mesmo o rastejo, dependendo da altura da coberta, ou seja, mesmo que baixa. Se tiver altura média, o engatinhamento, e altura reduzida, aí utilizaremos o rastejo. Progressão em área desprovida de cobertas. Aí, com a finalidade de ficar o menor tempo possível exposto a essa área, a gente vai utilizar o marche-marche ou a marcha acelerada. A necessidade de ganhar tempo pode obrigar o combatente a sacrificar um pouco sua segurança para obter maior velocidade. Deve-se evitar o desgaste prematuro, empregando um processo menos cansativo, que permita o cumprimento da tarefa sem negligenciar a segurança. Tranquilo? A
gente parte agora para o lanço. É claro, a execução do lanço. O lanço é um deslocamento curto e rápido, realizado entre duas posições abrigadas ou mesmo cobertas. Deve ser realizado num movimento decidido, posto que uma parada ou recuo podem ser fatais ao combatente. Antes de iniciar o lanço, ele deverá satisfazer um cuidadoso estudo da situação para evitar uma indecisão no decorrer do deslocamento. Para uma decisão acertada, o combatente deve, ao preparar o lanço, responder a si próprio as perguntas. O famoso papô coquá, né? Ou seja, para onde vou, por onde vou, como vou e quando vou. Papô coquá. E tá aí o que o combatente não deve fazer, não deve lá ficar pensativo. Respondeu aquelas 4 perguntas, já está em condições de efetuar o seu lanço. Ou seja, a primeira pergunta, para onde vou? Responderá essa pergunta escolhendo nas suas proximidades uma coberta ou abrigo adequado ao cumprimento da sua tarefa. Lembrando que cada lanço não deve exceder aos 15 metros para não ficar o que? Exposto por um período de 6 ou 5 segundos, né? Beleza? Outra etapa ou outra pergunta é: por onde vou? Estuda o caminho a seguir até alcançar a posição escolhida. Se for obrigado a progredir em marcha acelerada, deve utilizar o itinerário mais curto para evitar expor-se ao inimigo por tempo demasiado. Outra pergunta, é a terceira, né? É como vou? E nessa pergunta será escolhido o processo de progressão mais apropriado à realização do deslocamento. Na fração, o comandante determina o processo, correndo, rastejando, engatinhando, né? Ou mesmo na marcha normal. Então, eu vou escolher o processo que eu vou progredir quando eu fizer a terceira pergunta, quando eu for lá no como vou. E a última pergunta é o quanto vou. Fazendo parte de uma fração, o combatente deslocar-se-á mediante ordem de seu comandante. E no caso de estar sozinho, quando o combatente que foi lá na sua frente, né, que o precedeu, tenha terminado o seu lanço. Estando isolado, deve esperar o momento mais propício para o lanço. Por exemplo, quando o fogo inimigo for suspenso momentaneamente, é nesse momento que o combatente deve progredir. Ainda, ao perceber que o inimigo atira em outra posição, momento em que o fogo do inimigo estiver mal ajustado. Ainda, quando ele verificar que elementos amigos vizinhos atiram sobre o inimigo, prejudicando ou neutralizando seu fogo. Quando a artilharia ou a aviação amiga bombardeiam as posições adversárias. Nessas situações, são as situações em que eu vou escolher, né, o momento de progredir. E está ali o combatente, né, aqui nessa posição, está aqui no que a gente chama da posição inicial, tendo que ocupar duas outras posições que a gente chama de posição alfa e lá mais à frente a posição brava. É claro que ele vai se perguntar lá, fazer a pergunta, papô, coquá, inicialmente, para onde vou? Aí, ó, para onde? Ele já viu que, inicialmente, ele vai lá para a cratera mais próxima. E depois, né, por onde vou? Primeiro até a moita e em seguida até a cratera brava. E como é que ele vai? Aqui ele vai definir o método de progressão.
do barranco até a moita A de pé e dessa moita até a cratera no avanço curto e rápido. E por último, quando vou, assim que a metralhadora abrir fogo sobre a posição inimiga. Tá aqui, ó, a metralhadora, quando ela abrir fogo sobre o inimigo, é o momento que o combatente vai executar o seu deslocamento. Após cada lanço, parar, escutar, observar, fazer um novo estudo e só então prosseguir novamente. Sempre que possível, deve-se evitar a ocupação do mesmo abrigo que já tenha sido utilizado pelo homem que o precedeu. Quem já jogou videogame, né, aquele famoso jogo lá, Medalha de Honra ou Call of Duty, o camarada tá lá, né, num determinado abrigo. Aí o que o camarada fica? Surgiu um combatente aqui, ó. Combatente efetuou o lanço, né? Aí ele já fica esperando o próximo combatente que vai ocupar esse abrigo. Aí, ó, ele simplesmente vai fixar o tiro aqui e só esperar aparecer o outro combatente. Apareceu outro combatente, pimba, apareceu outro, pimba. É dessa maneira que se deve, né? Por isso que se deve evitar ocupar o mesmo abrigo que o combatente que foi lá na sua frente, porque se ele se safou, você pode não conseguir se safar. O mesmo cuidado deve ser tomado com os itinerários expostos, evitar que vários homens por eles progridam. Passagem de obstáculos. A ultrapassagem de obstáculos é sempre uma operação difícil e que deixa o combatente em situação extremamente vulnerável, tendo em vista que terá seus movimentos dificultados, ficando assim exposto ao inimigo. É de se esperar, portanto, que o inimigo os vigie e, é claro, os bata pelo fogo. É claro, né, pessoal, aquela máxima da infantaria: todo obstáculo é batido por fogos. Passagem por redes de arame farpado. As redes de arame farpado são instaladas pelo inimigo nas proximidades de suas posições e estarão sempre sendo vigiadas e protegidas pelo fogo. A ultrapassagem de um aramado pode ser realizada abrindo-se uma brecha ou simplesmente caminhando ou rastejando através dos fios de arame. Qualquer dessas operações só poderá ser realizada sob condições de visibilidade reduzida ou com o apoio de cortinas de fumaça e com a certeza de que o obstáculo não está minado ou mesmo armadilhado. Técnica para ultrapassagem por rede de arame farpado. Caso o terreno não esteja minado, pode-se passar por cima dos arames mais baixos ou mesmo rastejar sobre os mais altos. Uma cerca baixa pode ser transposta por cima. Pode-se passar sobre um aramado baixo e frouxo, colocando-se sobre ele uma tábua de madeira. Contudo, a ultrapassagem será bastante lenta. Em princípio, é melhor ultrapassar por baixo, assim não se expõe muito e pode-se ver os fios contra a claridade do céu. Para isso, deve rastejar de costas para o solo, por baixo dos arames, usando os calcanhares para empurrar o corpo. A arma deve ser levada ao longo do corpo e sobre a barriga, para que as mãos fiquem livres. E está aí, né, um exemplo de obstáculos que são efetuados ou feitos de arame farpado. Está lá, inicialmente, o combatente cortando, né,
uma cerca de arame farpado, presta sempre atenção que ele sempre vai estar segurando uma das partes da cerca, para que quando houver o corte, essa parte não se desprenda e fique balançando, porque se ficar balançando vai chamar a atenção do inimigo. A mesma coisa quando dois combatentes se propõem a cortar essa cerca. Ó, verifiquem que ao utilizar o alicate de aramado, né, para cortar essa cerca, um segura de um lado e o outro segura do outro, exatamente para não ficar balançando a rede e chamar a atenção. E também aqui, ó, um outro obstáculo feito de arame farpado que demanda bastante tempo para ultrapassagem. Esse tipo de obstáculo só consegue ser transposto por cima e utilizando o que a gente chama de pranchão. Somente com pranchão consegue-se fazer aí a ultrapassagem ou a transposição do obstáculo. Beleza, passagem de valas e trincheiras. Nesses obstáculos, com cuidado e em silêncio, o combatente deve aproximar-se e examinar o seu interior, avaliando sua profundidade, largura, possibilidade da presença do inimigo e, é claro, da existência de armadilhas. Tratando-se de vala ou trincheira larga, deve descer por um lado e subir pelo outro. Beleza, né? Cai no lado da vala, percorre lá e sai do outro lado. Se a vala ou trincheira for estreita, muito curta, deve saltá-la, procurando, ao cair do outro lado, fazer o mínimo de ruído possível e, a seguir, permanecer deitado e imóvel e em silêncio por algum tempo, observando e escutando antes de prosseguir no deslocamento. Terreno minado. O combatente deve estar atento para a existência de minas e evitá-las sempre que possível, mesmo que tenha que realizar desbordamentos consideráveis. Os itinerários de aproximação das posições inimigas, as redes de arame, valas e outros obstáculos existentes nas proximidades dessas posições frequentemente estarão minados e deverão ser examinados com bastante cuidado. Caso necessite atravessar uma área minada, o combatente deve avançar lentamente, procurando com as mãos cordéis de tropeço e sondando o terreno cautelosamente com a baioneta para descobrir as minas enterradas. Normalmente com a baioneta não está sendo mais utilizada, mas para efeito didático fica lá a baioneta. Hoje em dia a gente utiliza o que? O bastão de sondagem, que é feito de madeira, tá? Porque certas minas são sensíveis ao toque do metal. Encostou com o metal, vai tudo pelos ares. Conhecer satisfatoriamente as minas utilizadas pelo inimigo permitirá neutralizá-las com certa segurança. Em geral, uma mina pode ser neutralizada em duas operações: a recolocação de grampos, pinos e outros dispositivos de segurança de seu acionador e, em seguida, a remoção desse acionador. E pode-se também cortar os cordéis de tropeço frouxos usando-se um alicate ou mesmo uma tesoura. Nunca deve ser utilizada a faca, pois a tração, a tração exercida no corte fará explodir a armadilha. Um cordão de tropeço esticado não deve ser cortado, pois a eliminação da tração explodirá a mina. E mesmo depois de ter neutralizado e removido o acionador principal de uma mina, esta não deve ser removida, a não ser por pessoal especializado, normalmente pessoal de engenharia.
após neutralizar e remover o acionador de uma mina ou verificar a impossibilidade de fazê-lo, o combatente deverá marcar sua localização com um pedaço de pano ou papel de cor viva amarrado a uma estaca, para posterior remoção ou mesmo destruição por pessoal especializado. Pessoal de infantaria, né? Vai progredindo no terreno, sonda lá o terreno, faz o que a gente chama de brecha dentro do campo minado e vai balizando ali a brecha e, é claro, as minas que foram encontradas pelo caminho. As minas anticarro, em geral, não são acionadas sob o peso de um homem. No entanto, os campos de mina anticarro são normalmente protegidos por minas antipessoal. Estas sim são de fato perigosas ao combatente a pé. Como as minas funcionam por determinada pressão exercida, as minas antipessoal, qualquer combatente pisou, ela manda tudo pelos ares. Progressão à noite, preparativos para um deslocamento silencioso. Então, nesses preparativos, primeiramente, fazer a camuflagem individual. Ainda, usar apropriadamente o uniforme e também equipamentos. E por último, para matar, desacordar ou capturar um elemento inimigo, evitando ou reduzindo os ruídos, usar somente armas silenciosas. Beleza, a arma menos silenciosa e mais letal aí utilizada é a besta, né? Pessoal de operações especiais utiliza bastante. E técnicas daí para esse deslocamento à noite. A progressão noturna é realizada utilizando-se as mesmas técnicas da progressão diurna, adaptadas, porém, de forma a evitar os ruídos próximos às posições inimigas. Como caminhar à noite nas proximidades do inimigo. Aí está aí já, ó, o combatente mostrando como se deve caminhar. Não caminhar de qualquer forma. Vamos evitar o ruído simplesmente elevando ao máximo o joelho e pisando de maneira mais criteriosa no terreno. Aferrar à noite nas proximidades do terreno ou nas proximidades do inimigo. O combatente, para aferrar nas proximidades aí do inimigo, ele vai utilizar o que? Uma metodologia mais devagar. Se no combate normal diurno a gente aferra com bastante velocidade, à noite não. Até porque pode conter objetos cortantes, perfurantes, que vá machucar o combatente. Então, ó, primeiramente ele vai agachar, colocar a mão ao solo para sentir o solo e depois sim ele vai deitar e por último assumir a sua posição lá de tiro. Rastejar durante a noite, ou seja, quando próximo do inimigo, é preferível engatinhar do que rastejar. Simplesmente porque, pessoal, que vai fazer mais barulho, engatinhar ou rastejar? É claro que se eu rastejar à noite, em que o som se propaga com muito mais facilidade, eu vou denunciar a minha posição. Então, diante ou próximo ao inimigo, à noite, é melhor engatinhar do que rastejar. E para engatinhar à noite nas proximidades do inimigo, eu vou fazer isso de forma lenta, com bastante cuidado para não produzir ruídos. Alguns cuidados na progressão noturna. Nunca se deslocar correndo, a não ser em casos de emergência. Beleza? Primeiro cuidado. Ainda, aproveitar todos os ruídos que possam distrair a atenção do inimigo ou ocultar os ruídos do deslocamento.
principalmente se estiver chovendo, maravilha para se deslocar, né? A chuva já produz um ruído bastante peculiar, a gente aproveita esse ruído. Fazer paradas frequentes para observar e também para escutar. Evitar macegas densas, áreas com folhagens e galhos secos, bosques, barrancos e terrenos muito inclinados, pois esses locais dificultarão um deslocamento silencioso. E não fumar ou acender lanternas, é claro, né, para orientação, porque se o ruído se propaga ou o som se propaga com mais facilidade durante a noite, é claro que a luz muito mais também, né, fica muito mais fácil de visualizar qualquer tipo de iluminação. Procedimentos sob a ação de artifícios iluminativos a gente vê na próxima aula, beleza?